Olá! Hoje é o dia de falarmos de um site extremamente interessante. O conteúdo não é tão amplo quanto dos dois sites que eu falei nesta playlist anteriormente, mas é um site muito interessante para aqueles que tiverem um mínimo domínio da língua italiana. É um site vinculado, um projeto vinculado à Universidade de Roma, que foi comentado inclusive vi nos comentários a um outro vídeo aqui do canal que um pesquisador brasileiro na Itália fez referência ao projeto, então eu tenho que fazer aqui também. Eu ia deixar para um momento futuro, mas eu faço agora referência a esse belíssimo projeto em curso dos italianos. É um projeto de tradução do digesto. Os italianos, mais do que isso, é um projeto de tradução do digesto que está disponível de forma gratuita online. Explico melhor. Os italianos já tiveram mais de uma tradução de todo o corpus Iuris Civilis. No século XIX, embora tenha havido várias, isso eu vou tratar em vídeos no futuro, a mais interessante, a meu ver, de todas as traduções é uma tradução chamada de Vignali, que foi produzida ali em meados do século XIX. Só que de meados do século XIX para frente não surgiu nenhuma outra tradução de peso. Surgiram traduções, mas não uma tradução integral de peso. E os italianos, eles encaram o direito romano praticamente como se fosse uma história do direito nacional deles. Então, para eles tem uma importância maior ainda do que para nós. Estava na hora já há muito tempo deles fazerem uma edição, uma tradução renovada das fontes romanas. E de fato eles começaram a fazer isso, uma tradução integral do digesto. E começaram a fazer isso de uma forma excepcional. Não é obra de um único autor, é obra de um conjunto de romanistas, italianos, de língua italiana, então uma tradução coletiva que foi muito bem pensada nos detalhes. Por exemplo, eles, vamos ver aqui no site, embora eles usem como base uma edição que é clássica do digesto, eles se preocupam em rever esse texto. Eles têm uma equipe, é uma equipe que envolve inclusive não juristas, que estão revendo a parte grega e latina e por vezes trazendo algumas sugestões de alteração do texto a ser traduzido. Fora que a tradução ela é feita por vários pesquisadores, mas depois revista coletivamente. Então é um trabalho, digo com muita sinceridade, é um trabalho absolutamente primoroso que merece ser conhecido. Tem a sua versão impressa, mas o que eu vou mostrar agora para vocês é a versão eletrônica deste projeto, que não depende de assinatura, pagamento de nada. Está disponível para todos. Então, para aqueles que dominarem minimamente o idioma italiano e quiserem ter acesso a uma versão online do digesto, esta é uma boa pedida para vocês. Vamos ao site. Vejam aqui na tela. Então aqui na tela vocês têm a página inicial desse site. Ele não é um site que é fácil para vocês localizarem online. Eu recomendo, vocês estão vendo aqui no alto, que vocês digitem esse endereço diretamente. Então dbtvm1 ilc.ilc.cnr.it/digesto/. Se vocês digitarem essas linhas e derem Enter, vocês vão ter esta tela aqui, esta tela inicial. Muito bem.
Consultando aqui consultando o material, já nessa página inicial, vocês têm algumas informações. Eu não vou perder tempo aqui com todos os detalhes. Eu quero mostrar só a funcionalidade, só pincelar algumas funcionalidades, mas depois pegar o que é o mais importante para vocês, mas depois vale a pena que vocês fuçem um pouquinho aqui no site. Já aqui uma primeira informação, que essa é importante, vejam aqui a fonte. Então aqui os autores, eles indicam qual foi o texto latino usado para a tradução. E foi a Editio Minor, então aquela edição com menos notas críticas, de Mommsen Krüger, de 1911. Bom, para quem já me segue sabe que eu pessoalmente prefiro a edição de 1928, mas há uma certa padronização entre os romanistas hoje. A maioria utiliza essa edição de 1911 ou as reimpressões que surgiram dessa edição de 1911 a partir de 1954. Eu prefiro a de 28, porque na verdade essa de 11 acaba ignorando 3 edições sucessivas com revisões de notas de Krüger. A desculpa é que, e veremos num vídeo à parte, que houve um excesso quanto à chamada caças e interpolações no direito romano a partir de 1911. Mas na prática eu acho que a edição de 1928 ela tem algum material que não prejudica com relação à edição de 1911 e tem melhoras, aprimoramentos com relação à de 11. Mas isso não é uma falha grave e não é uma falha, na verdade, é uma opção que eles fizeram como pesquisadores. E em especial não é uma falha significativa porque eles usaram esse texto aqui como base, mas eles fizeram uma leitura crítica do texto latino-grego, essencialmente latino, uma parte grega, do texto latino-grego que foi traduzido. Então eles tiveram muito cuidado com o texto a ser traduzido. Então aqui já mostra a seriedade desse grupo italiano. Quem lidera esse grupo já há muitos anos é um professor chamado Sandro Schipani, um grande professor italiano, já tem alguma idade, já está aposentado, ainda ativo, mas já aposentado. E como esse projeto ainda está em curso e deve demorar ainda alguns anos para ser concluído, mais recentemente, com relação aos últimos o último volume em especial, a última parte que foi traduzida e publicada, tem ganhado destaque a dois romanistas mais jovens chamados Petrucci e Saccoccio, que são também dois excelentes pesquisadores, muito sérios e que provavelmente vão aqui prosseguir com mais força nessa sequência do belíssimo trabalho de Schipani. Então aqui é uma tradução feita por um grupo italiano a partir da famosa edição Mommsen-Krüger. Aqui é que não aparece em cima, agora eu quero que apareça. Aqui vocês têm alguns detalhes, então só voltando, eu fiz muito rápido. Quando vocês clicam, aqui em cima, pelo menos na minha, não aparece nenhuma opção para outras páginas. Mas quando vocês cliquem aqui, por exemplo, busca por palavra, traduzindo aqui do italiano. Quando vocês clicam aqui, vocês têm, antes de falarmos aqui de baixo, vocês têm algumas notícias desta tradução. Então, quem são, aqui detalhes sobre as traduções, há material aqui
a material acerca da tradução, aos primeiros textos que foram traduzidos, e tem também, vocês podem ver, aqui tem textos aqui que se vocês clicarem, eu não vou clicar, mas tem indicação de textos, publicações, né? Todos os responsáveis, pelo projeto, tem detalhes aqui das traduções, e vejam aqui, quando eu cliquei, Le Traduzioni, nós temos aqui todos aqueles autores que fizeram a primeira tradução que depois era revista. Então aqui vocês têm alguns juristas, inclusive, já lamentavelmente já mortos, como por exemplo Matteo Marrone, mas aqui vocês veem, para aqueles que conhecem a romanística italiana, podem ver aqui por esses nomes, que são nomes importantíssimos. Aqui mais um, Capogrossi vivo, mas importantíssimo, Capogrossi Colognese, próprio Schipani, aqui eu não vou começar a enumerar, Filippo Gallo. Então aqui nós temos, peço perdão, ninguém se sinta ofendido porque eu não mencionei o nome, mas aqui nós só temos praticamente nomes excepcionais de romanistas que fizeram a tradução normalmente de um título, um pouco mais títulos do digesto. Aqui vocês reparem que na parte final, reparem que aqui segue mais ou menos a ordem dos livros do digesto para a enumeração dos autores, e cada um traduzindo normalmente na sua área de especialidade. Depois reparem que na parte final aqui há uma ênfase no todo o livro 33 e 34 por aqueles dois pesquisadores, Petrucci e Saccoccio. Então eles agora estão tendo uma ênfase maior. Mas aqui é um trabalho absolutamente primoroso, um grupo coeso, um grupo muito importante. E ter autores traduzindo aqui, depois, para quem conhece, é muito interessante relacionar os temas que cada um traduziu, e vão ver que no mais das vezes são temas que eles desenvolveram monograficamente ao longo da vida. Então são autores que, além de serem grandes romanistas, eles normalmente trabalharam especificamente os textos que estão traduzindo. Então a interpretação que eles dão nas suas traduções são, em regra, interpretações de maior qualidade do que às vezes um autor sozinho, que se um autor sozinho fizesse a tradução. Aqui por curiosidade, só por curiosidade, eles são tão completos que eles fazem referência aqui ao digesto Vasconcelos. Então eles citam as traduções que existem em vários idiomas. Depois, quem quiser para mais detalhes pode ver o meu manual de introdução de gesto, que eu comento até mais traduções do que essas, mas aqui até a tradução do digesto Vasconcelos é citado. Aqui ele fala só do volume 1º e 2º, mas na verdade já publicamos pela YK Editora até o volume 3º. Então é uma tradução excepcional. Agora, do que importa? Deixa eu voltar ali para aquela tela. Então, na tela inicial, vocês têm dois mecanismos de busca. Aliás, outro detalhe, esse projeto é mais ambicioso do que uma, entre aspas, mera tradução. Eles querem fazer praticamente um dicionário de termos em italiano e latim do digesto. Isso aparece muito nítido, esse projeto, aqui nessa primeira ferramenta de busca por palavra. Quando vocês clicam aqui, vocês têm aqui um campo para a inserção de uma palavra e a escolha do idioma que vocês vão pesquisar. Então, por exemplo, vou colocar aqui uma palavra de um tema que eu desenvolvi em doutorado. Então eu escrevo latim, depois vou dar um exemplo em italiano, addictio. Clico para buscar
e aqui ele aparece, abrindo parênteses, não é em todo o digesto, mas na parte que já foi publicada. Então eles publicaram um pouco mais de metade do digesto, é um trabalho que ainda está em curso, mas aqui ele indica uma referência, uma utilização dessa palavra na parte que ele já tem aqui indexada. Quando vocês clicam aqui em Addictio, ele abre o fragmento em latim com o termo. Aqui é o fragmento inicial do digesto 18.2, que trata do pacto de melhor comprador ou da Indian Addictio. E ele tem a frase, o fragmento em latim com a inscriptio e depois uma tradução da inscriptio. Então aqui é um fragmento de Paulo do livro 5º de Comentários a Sabino com a tradução. Então a tradução ela já aparece aqui. E se vocês quiserem, vocês podem clicar aqui, ó, estão vendo? Na referência da fonte. Aqui a forma de citação ela é um pouco diferente da habitual nossa. Aqui para nós seria sem itálico 18,2,1. Mas se vocês clicarem aqui na referência, aparece o fragmento no contexto de outros fragmentos aqui do lado. Já vou ensinar a usar isso. E se vocês clicarem de novo aqui, ó, vocês estão vendo? Ele gera um PDF, só um minuto, ele gera um PDF com o título correspondente. Então aqui é o título 2º do livro 18 do digesto, que trata da Indian Addictio, de Indian Addictione, e o fragmento que ele localizou para mim foi este primeiro. Ali ele dava antes uma versão parcial, aqui uma versão integral. E aqui do lado uma tradução integral do fragmento e dos fragmentos seguintes, já numa formatação, aliás, aqui a formatização é um pouco diferente, não se utiliza normalmente, nós aqui no Brasil não utilizamos aqui negrito, itálico, aqui usamos vírgula para separar os números, aqui Paulus normalmente aparece abreviado, aqui também Libro só se coloca o número 5, mas enfim, isso deixo para um vídeo posterior. Não é pelo amor de Deus, não é um erro, é simplesmente uma forma diferente que eles optaram aqui. Mas olha que interessante, ele já apresenta um PDF que vocês podem salvar com já o texto minimamente formatado em 2 colunas. Uma forma muito comum de ser citada em teses, pelo menos aqui em São Paulo. Em outros lugares do Brasil eu não tenho certeza, mas aqui em São Paulo é muito comum, com texto, em tese de romano, com texto latino à esquerda e a tradução pro italiano aqui lançada à direita. Então já gera um PDF. Agora voltemos, olha, vou voltar para aquela tela. Aqui, deixa eu só... pronto. Aqui eu fiz uma pesquisa ali em italiano. Agora eu vou fazer uma pesquisa em... Eu fiz uma pesquisa em latim, agora uma pesquisa em italiano. Concubinato, língua italiana. Cerca. Na tradução que já foi publicada, o termo concubinato aparece 15 vezes. Cliquemos aqui. Ele já traz na tradução as 15 vezes em que o termo concubinato ocorre. Lembrando que não é ainda todo o digesto. Então aqui na segunda coluna vocês têm a ordem 1, 2, 3, 4, 5, parará, até o 15, as 15 vezes em que o termo concubinato aparece, já com uma parte do texto em italiano e uma parte do texto em latim. Mais uma vez, querem ver? Isso aqui já é algo muito interessante porque dá uma ideia da onde o instituto jurídico ele é melhor tratado no digesto. Então vejam aqui, por exemplo,
que a maior parte das referências a concubinato, elas estão aparecendo aqui no digesto 25, 7. 25, 7. Então nós temos aqui várias, olha, do 25, 7. E isso acontece porque é o local que é sede do tema. Então, vou clicar aqui no primeiro do 25, 7. Se vocês olharem, aqui dá o contexto agora de todos os fragmentos. Se vocês olharem aqui à esquerda, aqui não é tão intuitivo, é completo, mas não é tão intuitivo. Aqui à esquerda, olha só, 25, 7. De concubines, ou seja, o título 7º do livro 25 trata especificamente do concubinato em época justinianeia. E aqui de novo o título completo. Então, se clicarem mais uma vez, vejam, nós temos um PDF com o título 7º, aqui vou pro italiano, sobre as concubinas, do título 7º do livro 25, nós temos o título inteiro e verão que é um título que trata do começo ao fim da ideia de concubinato no direito romano. Então, essa pesquisa por palavras, ela é excepcional. Mas, por vezes, o pesquisador ele já sabe onde está o fragmento dele. Ele só quer o texto latino e uma tradução para o italiano. Nesses casos, vocês podem fazer a pesquisa aqui por essa segunda lupa. Então, clicando nela, vocês vão ter aquela página que nós já estávamos um pouco trabalhando. Reparem aqui que é uma listagem que vai do livro 1º do digesto até o livro 32, que foi o que eles traduziram até agora. Então, por exemplo, compra e venda. Alguém quer conferir uma tradução de um fragmento sobre a compra e venda. E o título central da compra e venda está no livro 18, aliás, é o livro 18 do digesto. O digesto, imagine que tem um fragmento do digesto 18.1. Então, vejam aqui, ó, 18, livro 18, eu clico, e aqui à esquerda, deixa eu subir aqui, aqui, pronto. Aqui à esquerda eu tenho em vários níveis todo o livro 18 do digesto. Então, o livro 18.1, depois, continua que é longo, depois o livro 18.2 aqui, e assim 18.3 da cláusula comissória, e assim por diante. Imagina que eu queira um fragmento logo do início do digesto 18.1. Então aqui vocês cliquem não no número, mas nessas aqui do lado dessa bolinha. Então vou clicar aqui no primeiro fragmento, só por curiosidade, abriu aqui. Então aqui nós temos um primeiro fragmento aqui, o que seria o digesto 18.1.1, e aqui já não um principium, mas aqui para pegar o principium, vamos aqui, pronto. Nós temos o digesto 18.1.1. Então, aqui nós temos um fragmento muito famoso de Paulo, em que ele fala acerca da origem da compra e venda vinculada à ideia da permuta. Então, nós temos o digesto 18.1.1. Então, quer imprimir, quer verificar a tradução, tem aqui, mas aqui não é tão bom, cliquem aqui e ele gerará um PDF. Olha aqui, agora um PDF completo com o fragmento, tá? Então aqui é o principium e aqui parágrafo 1º e assim por diante. Reparem que com texto
grego. Às vezes vocês têm dificuldade, embora não falem grego, mas querem transcrever os termos gregos e não aparece direito em alguns sites. Aqui vocês conseguem Ctrl+C, Ctrl+V ou Command+C, Command+V, dependendo do sistema operacional que vocês usam, vocês conseguem fazer uma cópia e colagem de todo o texto, inclusive de grego. Aqui abrindo um outro parênteses, esses trechos em grego, eles também normalmente são muito bem, aqui aliás começa aqui, eles são em regra muito bem traduzidos, porque eles tiveram auxílio de professores de grego, assim como mesmo na parte latina, eles tiveram uma revisão por latinistas, então não são só romanistas que participam do projeto, mas também latinistas, então é excepcional esse site italiano de um projeto belíssimo que eu torço muito para que chegue ao seu final. Aliás, eu torço que ele se estenda para a tradução de outras partes do Corpus Juris Civilis, como o Codex e mesmo as institutas, que tem várias traduções, mas não com essa riqueza de cuidado, imaginaram possibilidade de busca por palavras, isso disponível num site, é algo verdadeiramente incrível, fantástico, bem utilizado esse site, ou ainda que seja para, às vezes querem verificar se há incidência de uma palavra em latim, que vocês estão usando um trabalho, se vocês são romanistas, é algo fenomenal, é muito bom. É claro que há outras formas de se pesquisar isso, mas aqui nós temos as coisas já bem mastigadinhas, então é muito bom. É claro que é um site para aqueles que dominam língua italiana, e é claro que fica sempre a dica, agora deixando um pouco a tela olhando para mim, fica sempre a dica. Em primeiro lugar, vejam, no caso do Digesto, a tradução de Vasconcelos. E depois, claro, comparem com outras traduções em outros idiomas, mas, a meu ver, para um brasileiro, para aqueles que falam língua portuguesa, a primeira referência tem que ser uma tradução em língua própria. E a única tradução que existe por enquanto, é do Digesto Vasconcelos. Depois, é claro, comparem com uma italiana, com uma alemã, com uma espanhola, porque cada tradução é uma interpretação, então vocês terão acesso a traduções variadas. Se forem civilistas, bastaria já uma tradução como a do Vasconcelos, nem precisaria ficar tendo o trabalho de comparar com outras. Ou, se quiser, comparem, já que está tão facilmente disponível online. Consultem esse site, vocês vão ver que maravilhoso e que precioso é esse trabalho. E para terminar, voltem aqui na tela, vejam que eles dão a referência aqui na página inicial, que eles já publicaram 5 volumes dessa tradução. Volume 1, 2, 3, 4 e 5. Os 5 eles dividiram porque eles estão adotando a divisão em 7 partes do Digesto, assim como estamos fazendo aqui em São Paulo com relação ao Digesto Vasconcelos. E eles não tinham, o volume 5º ele é maior mesmo, então eles resolveram dividir em 2 partes. Então ainda da parte 5ª do Digesto ainda falta um segundo volume. Já faz algum tempo que o último volume foi publicado, 2014, mas eu tenho certeza que os professores Petrúcio e Sacótio terão força e certamente qualidade técnica, não tem a menor dúvida que tem, para finalizar esse belíssimo histórico projeto italiano. Consultem o site, vejam os outros links e aproveitem. Até a próxima!